Olá pessoal, tudo bem? Sou o Cleiton Henrique, mais uma vez CEO aqui da Alta Performance, o canal da gestão empresarial. Aqui lembrando a vocês que nós falamos sobre temas voltados para assuntos principalmente tributários, oportunidades, não costumamos falar sobre prazos, burocracia, sempre voltado aqui para questões de oportunidade, atualizações e etc. E hoje não é diferente, pessoal. Um tema que bate sempre aqui a nossa porta no escritório, no nosso campo de batalha, que é as principais diferenças entre as empresas limitadas e as empresas de sociedade anônimas de capital fechado. É isso, pessoal. E hoje, mais do que especial, nós trouxemos um convidado que eu vou apresentar na sequência, mas antes disso aqui eu vou pedir para rodar a vinheta. Quero que você curta esse conteúdo, compartilha e dê aí suas sugestões de tema para próximos conteúdos, tá certo? Então roda a vinheta aí, a gente volta com o nosso convidado que eu farei a apresentação na sequência. Até já! A ALP é a solução que você precisa para desburocratizar e otimizar a gestão do seu negócio. É isso, pessoal. Voltamos aqui, então, hoje. Vou apresentar a vocês o nosso doutor André Prade. O André, que é um parceiro de longa data aqui do escritório. E nós desenvolvemos esse conteúdo específico para você, exclusivo, porque a gente não vê muita demanda aí nas mídias sociais em relação a esse assunto. E nós vamos discorrer aqui sobre as sociedades anônimas de capital fechado versus as questões que dirimem as empresas limitadas. Então, o André Prade, como eu já disse, é um parceiro de longa data, é especialista em assuntos tributários, formado no direito, voltou para São Paulo em meados de 2018, estava residindo em Santa Catarina, terra maravilhosa, e hoje a gente tem essa parceria aí de longa data aqui no escritório. Doutor, muito bem-vindo, obrigado pelo convite, nos sentimos lisonjeados. Faça daqui a sua casa. Cleiton, eu que agradeço por esse convite, que muito me honra, e pelo prazer de poder estar aqui, pela oportunidade de esclarecer dúvidas dos teus seguidores a respeito de um tema tão interessante e tão complexo, né? Então vamos direto ao ponto, pessoal. Sem delongas, quais as principais diferenças, doutor? Em linhas gerais, claro, porque aqui o tempo é curto, quando se fala em sociedade anônima de capital fechado versus as empresas limitadas. Pois não. As SAs, elas são estruturas, são sociedades que garantem uma maior segurança jurídica e propiciam uma maior governança corporativa, né? Uhum. São sociedades que seguem, né, por lei, princípios fundamentais, como, por exemplo, a livre circulação de ações, a proteção aos acionistas minoritários, entre outros princípios. E são sociedades de capital, essa é uma outra diferença, Uhum. né, importante. São sociedades de capital em que, principalmente as abertas, né, Uhum. em que, né, as pessoas não importam tanto, né, ao contrário da sociedade limitada, em que as pessoas importam. Eu quero ser seu sócio de mais ninguém. Perfeito. Perfeito? Então, as pessoas... É exatamente essa a diferença entre um e outro. É interessantíssimo, né? Limitada, eu pretendo ser seu sócio, ajustamos um projeto e juntos caminharemos. Nas sociedades anônimas, seja de principalmente capital aberto, no caso, não importa, qualquer um que queira comprar uma ação. Agora, as sociedades anônimas ali de capital fechado, pelo que a gente observa, assim, em sua grande parte ali está alinhado mais questões familiares. Estou enganado, doutor? Exato, sim. Perfeito. Agora, seguindo aqui, eu percebo na prática que ainda, eu não sei se por falta de informação, doutor, os empresários ainda têm certa objeção em relação a essas questões de sociedade de capital fechado, mesmo sendo de capital fechado, mas eu percebo que ainda não há um clima ou não há informação potencial para que ele possa tomar uma decisão se de fato ele poderia ser o melhor modelo societário. Isso ocorre na prática? Sim, ocorre. Os pequenos e médios empresários, quando começam, eles acabam optando pela limitada, se assustam com a SA, porque, de fato, o custo de manter um SA é maior, né? Já foi maior. Tá bom. Né? Agora já diminuiu esse custo, Uhum. porque hoje em dia
sociedades anônimas com receita bruta anual igual ou inferior de até 78 milhões anual, né? Uhum. Não precisam mais fazer as suas publicações em jornal, que era um custo muito grande. Uhum. Hoje fazem publicação desde 2021, se não me engano, no SPED, que é na internet, que é um sistema público de escrituração digital. Então isso reduziu bastante o custo. Olha, isso é extremamente interessante, porque antes eu lembro que as empresas de capital, as sociedades anônimas, elas deviam fazer as publicações para qualquer movimentação em termos societários, seja lá qualquer movimentação em termos de alteração, de alguma decisão interna, era necessário fazer em jornal de grande circulação, e nós estamos falando de um investimento muito pesado. E agora, se você pode fazer isso, por exemplo, essas movimentações dentro do SPED, que é um sistema eletrônico de escrituração, eu acho que, de fato, isso já tende a ser um ponto muito positivo para esse modelo societário. E uma questão aqui, em termos de sigilo, doutor André, como é que funciona hoje a limitada versus a sociedade anônimas? A sociedade anônima, ela, como o próprio nome diz, sociedade anônima, Uhum. ela garante um certo anonimato eu digo certo anonimato porque não é 100%, né? Mas garante um certo anonimato para os acionistas. Não é possível fazer consulta pública, por exemplo, sobre os acionistas. Então, especialmente as questões de LGPD, embora nós não tenhamos no Brasil segurança de muitas coisas, né? Mas de certa forma te dá essa aspas, uma segurança um pouco maior. E nesse sentido, como se dirimem as questões de controle societário? Falando aí primeiro de uma limitada e depois de uma sociedade anônima de capital fechado, doutor? O controle pleno absoluto na SA, ele basta ter 50% ou mais das ações com direito a voto. Tá bom. Enquanto que na limitada, o controle pleno, estou dizendo. Para olhar qualquer matéria, cerca de 75% no mínimo. Né? E é mais burocrático, por exemplo, doutor, quando você tem ali razões de retirada societária, quais os principais aspectos, por exemplo, quando um sócio, eventualmente, ele não quer mais fazer parte daquele quadro societário? Sim. Pois essa é uma implicação justamente daquela questão teórica que eu mencionei no início, de que a limitada é uma sociedade de pessoas, né? Enquanto a SA é uma sociedade de capital. Na sociedade de pessoas, a retirada, ela pode... A retirada, a transferência de ações, a venda de ações, por exemplo, para pessoas estranhas da sociedade, ela depende da aprovação por lei. Esse quórum pode ser até previsto um quórum maior. Mas a lei prevê um quórum de aprovação de, no mínimo, 25% do capital social, das cotas, né? Representando 25% do capital social. Enquanto que na SA existe a livre circulação de ações, principalmente nas abertas. Nas fechadas costuma-se colocar um entrave, um obstáculo, também um quórum para esse tipo de transferência, né? Perfeito. Agora, em relação à retirada, simplesmente retirada, eu quero sair da sociedade, a retirada na limitada é mais simples, porque é considerada hoje pelo judiciário um direito potestativo, é o termo que a gente usa no juridiquês. Ou seja, isso quer dizer que é um direito que independe da vontade dos sócios. Eu quero sair. Por quê? Porque eu não vejo mais affectio societatis. Perfeito. Eu não tenho mais afinidade com os outros sócios, meus propósitos são diferentes dos meus sócios, minha ideia para o negócio é diferente, então eu quero sair simplesmente. Não preciso motivar muito. Né? E aí o juiz, geralmente até, se isso é feito de forma em juízo, né? Se é feita a retirada judicial, a dissolução parcial da sociedade em juízo, o juiz até autoriza liminarmente, né? Perfeito, e até era parte do complemento da pergunta. Estamos falando de extrajudicial ou eventualmente judicial? Pode ser feita de forma... Como é um direito potestativo, pode ser até feito de forma extrajudicial. Mas também costuma-se... tem gente que acaba optando pela retirada judicial. Eu esqueci de mencionar, só que na SA, a retirada não é tão simples. Ela só pode ocorrer em
situações específicas e bem mais restritas, o que é uma segurança para a sociedade. Entendi, interessantíssimo. Quais situações assim costuma ocorrer na SA, por exemplo, a saída de um sócio que você comentou que ela é mais travada, ela é mais engessada, te dá mais segurança. Mas em que situações isso costuma ocorrer, doutor André? Tem algum case aí para nos contar? Na aprovação, por exemplo, de uma fusão, entendeu? Em algumas matérias, não havendo concordância, né? Entendi. Essa retirada é permitida. Perfeito. E em situações de transferência, como que funciona na prática as questões que dirimem a parte da limitada versus a parte da SA de capital fechado? Então, a transferência ela ocorre, ela depende de um quórum de aprovação, né? Transferência de cotas, né? De cotas. Limitado para terceiros, depende de uma aprovação, que a lei prevê no mínimo 25% do capital social, né? 25% das cotas. Isso pode até ser aumentado, esse quórum, né? Tá bom. Já na SA existe a livre circulação de ações, mas principalmente nas abertas, né? Nas fechadas, como você mesmo disse, são empresas normalmente familiares, em que existe uma certa personificação, né? Sim. Isso já é possível colocar alguns obstáculos a essa transferência. Bom, é isso, doutor. E caminhando para linhas finais, eu acho que a pergunta mais importante aqui cabe ao seguinte: pela sua experiência, pelos cases, pelo monte de projetos que nós já acompanhamos juntos, doutor, existe ali um momento certo? Você entende ali que determinada atividade ela tem perfil para adequação a esse modelo societário de sociedade anônima? Sim, normalmente os pequenos e médios, como eu disse, né, pequenos e médios empresários, acabam optando no início pela limitada, e chega um momento, eu acredito e é possível já trazer desde o início mecanismos de governança, regras de governança da lei das SA e implantar na limitada, né, no que for possível. E depois, quando o negócio assume uma outra proporção, pode ser feita a conversão para SA, né, desde que o empresário, os sócios estejam no momento, né, que estejam prontos para se desapegar um pouco da administração, da linha de frente do seu negócio, né, do dia a dia do seu negócio, e estejam prontos para sair dessa linha de frente e passar para um conselho, por exemplo, né, conselho de administração. Então, esse seria o momento, né? Perfeito, perfeito. Então, aqui complementando, doutor, na verdade, você não precisa esperar formalizar um modelo de negócios adequado ao tipo jurídico de sociedade anônima. Você pode começar essa brincadeira, aspas aqui, esses parênteses, numa empresa ali, quando você já está mais organizado. E uma coisa que você citou aqui, que eu acho que é extremamente importante aos nossos ouvintes aí, é a questão da descentralização, né, doutor André? Quando o empresário ali, ele começa a dirimir, ele começa a delegar e ele fica mais de bastidor ali nas decisões mais estratégicas, ele já começa a mover as peças para que essa organização ela se perpetue, enquanto que ele vira mais ali uma espécie de consultor, conselheiro. É nessa linha, doutor? Isso, é nessa linha mesmo. Poxa, que legal. Então, pessoal, eu espero aí tê-los preenchido com boas informações. Eu quero agradecer de coração, André. Eu acho que esse é o primeiro de muitos. Talvez a gente traga um case aqui de um projeto em andamento e o seu maior ativo, o seu mais valioso ativo, o seu tempo que dispôs de estar aqui conosco, para que possamos aí compartilhar todo o seu conhecimento. Então, muito obrigado de coração. Cleiton, como eu disse, eu que agradeço. Foi uma honra, tá? Um prazer enorme. E voltamos em breve aqui. Para quem quiser te achar aí nas suas mídias sociais, fala um pouquinho para a gente como o nome do escritório, quer apresentar os seus contatos? Sim, o nome do escritório é Porto Prade Advocacia. Eu estou no Instagram, no LinkedIn, né? Pelo meu nome, André Porto Prade, vocês me acham lá. E
Eu costumo fazer muitas publicações no LinkedIn a respeito não só de assuntos societários, como assuntos relacionados à holding familiar, que é um outro segmento em que eu trabalho, dentro do direito societário. Né? Aliás, traremos cases aqui de holding. Aguardem. Espero que vocês tenham gostado. Compartilha, dê o seu like, faça o seu comentário aqui. Tem alguma pergunta? Quer mencionar temas aí que possamos trazê-los aqui para municiarem vocês de informações? Estejam à vontade. E não se esqueçam, siga-nos lá no Instagram, @ALP Gestão Empresarial. Até a próxima!